Durante um exame no hospital, me pediram para que eu ficasse completamente imóvel durante o procedimento. Eu fiz o que me pediram e fiquei deitada na mesa, tentando me manter calma. De repente, algo estranho começou a acontecer. Eu comecei a me sentir muito estranha, como se fosse desmaiar. Pensei comigo: o que está acontecendo? Por que estou me sentindo assim? Era uma sensação assustadora, mas ninguém parecia perceber que algo estava errado comigo. O técnico de raio-x estava do outro lado da sala, mexendo nos controles da máquina. Infelizmente, ele estava apertando o botão errado e não tinha percebido isso. Nesse momento, comecei a hiperventilar. Eu não conseguia controlar a minha respiração. Era como se algo estivesse me puxando para fora do meu corpo. Então, o técnico se aproximou, olhou para mim e viu que meus olhos estavam começando a revirar. Ele se inclinou mais perto, depois se afastou para checar o que estava fazendo com um olhar de preocupação que eu nunca vou esquecer. Foi aí que tudo apagou. De repente, eu não estava mais na mesa. Era como se eu estivesse fora do meu corpo, olhando para tudo de cima. Eu podia ver meu corpo ali deitado, a movimentação das pessoas na sala, e o técnico em pânico. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia uma calma indescritível. Lá no alto, próximo ao teto, eu me sentia envolvida por algo maravilhoso. Era como se eu estivesse sendo abraçada por um cobertor feito de puro amor e aceitação. Era um sentimento tão profundo, tão acolhedor, que não há palavras suficientes para descrever. Eu me sentia inteira, plena, completamente amada. Se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras. Eu cresci no estado do Oregon, em uma família grande e amorosa. Eu e meus irmãos passávamos nossos dias andando de bicicleta por todos os cantos, livres e felizes. A infância foi cheia de aventuras, especialmente nas viagens de acampamento com meus pais. Foi um lugar maravilhoso para crescer, e as memórias daquela época são um verdadeiro tesouro para mim. Depois que terminei o ensino médio, decidi cursar uma faculdade. Gostava da sensação de independência, trabalhando, ganhando meu próprio dinheiro e até alugando meu primeiro apartamento. Com o tempo, acabei me mudando para Santa Bárbara, na Califórnia. Foi uma grande mudança na minha vida, pois fui viver distante de minha família. Em Santa Bárbara, conheci alguém com quem acabei me casando. No início, parecia ser um novo capítulo emocionante. Mas, infelizmente, com o tempo, a realidade se mostrou muito diferente. Meu marido tinha sérios problemas de controle e raiva, e eu me vi presa em um relacionamento abusivo. Tudo o que acontecia, desde problemas no trabalho até as situações do dia a dia. Ele descontava em mim e, pior ainda, no nosso filho. Eu sabia que aquilo não era seguro para nós dois. Tentei de tudo. Sugere que buscássemos ajuda, tanto de terapeutas quanto de líderes religiosos, mas ele recusava qualquer tipo de apoio. Fiz tudo o que estava ao meu alcance para ajudá-lo, mas nada parecia funcionar. Um dia, ele me chamou para fora, para o quintal. Tinha alguns sacos de cimento empilhados ali, apoiados em pedaços de madeira. Ele parecia calmo, mas havia algo estranho no ar. Ele me pediu para me aproximar, e eu hesitei. Quando perguntei o que ele estava fazendo, ele simplesmente puxou meu braço esquerdo, me posicionando sob a madeira. Então, ele removeu o ombro que estava sustentando aquela viga, e todo o peso dos sacos de cimento caiu diretamente sobre meu ombro. A dor foi instantânea e indescritível. Senti como se tivesse levado um tiro na parte inferior das costas. Caí no chão, sem conseguir me mover. Meu mundo desabou ali mesmo. Depois disso, comecei a ter muita dificuldade para andar. Procurei um médico para entender o que havia acontecido. Ele me disse que o impacto havia rompido um disco na minha coluna e que eu estava com problemas graves no nervo ciático. Mas as palavras que ele disse em seguida me devastaram. Eu não acho que seja possível resolver isso. Você provavelmente não conseguirá andar novamente. Aquilo me destruiu. Eu tinha 31 anos, meu filho tinha apenas 8 anos, e minha filha tinha apenas 5 meses. Eu só conseguia pensar: como vou cuidar deles? Como vou viver minha vida assim? No entanto, uma colega de trabalho,
que era uma amiga querida, me encorajou. Ela disse: "Não acredite nisso. Você precisa procurar um neurocirurgião." Seguindo o conselho dela, entrei em contato com um especialista. Consegui marcar uma consulta e, quando fui ao consultório dele, vi a esperança renascer. Ele olhou para os meus raios-x com atenção, analisando tudo em um painel iluminado na parede. E então ele disse: "Eu posso corrigir isso." Naquele momento, essas palavras pareciam música para os meus ouvidos. Eu queria acreditar nele com todas as minhas forças, porque eu precisava voltar a viver plenamente. Ele agendou a cirurgia para dezembro de 1987. Antes da operação, ele e um ortopedista decidiram que eu precisaria fazer um exame em que um contraste à base de iodo seria injetado em minha medula espinhal para que os médicos possam ver com mais clareza os danos, especialmente se a medula tivesse sido lesionada quando o disco rompeu. No dia do exame, me explicaram todo o procedimento. Eu precisaria deitar em uma mesa de raio-x, e eles inclinariam a mesa, deixando minha cabeça para cima e os pés para baixo. Isso ajudaria o contraste a se espalhar pela coluna para que eles pudessem identificar possíveis problemas. Também me avisaram que eu deveria ficar completamente imóvel durante todo o processo, porque qualquer movimento poderia causar dores de cabeça que poderiam durar meses. Na sala, estavam os dois médicos, o neurocirurgião e o ortopedista, 2 técnicos de raio-x e uma enfermeira. Eles injetaram contraste e anestesiaram a área na base do meu pescoço, mas, além disso, não usaram nenhum outro tipo de anestesia. A mesa começou a se mover lentamente, fazendo um barulho repetitivo e estranho. Eu estava deitada, tentando ao máximo ficar imóvel, mas comecei a me sentir diferente. Era uma sensação estranha, como se estivesse prestes a desmaiar. Eu pensava comigo mesma: o que está acontecendo? Isso não parece certo. Olhei ao redor, e ninguém parecia estar prestando atenção em mim. A enfermeira estava ocupada em uma mesa perto da porta, os médicos conversavam entre si, e os técnicos de raio-x estavam distraídos, conversando sobre o procedimento, como se fosse algo rotineiro. Mas, infelizmente, algo deu muito errado. Um dos técnicos, que estava controlando os movimentos da mesa, apertou o botão errado sem perceber. Eu comecei a me sentir muito estranha. Sentia como se eu estivesse prestes a desmaiar. Minha respiração ficou fora de controle. Eu comecei a hiperventilar e não conseguia mais respirar de forma normal. Nesse momento, os técnicos de raio-x pararam de conversar. Um deles se inclinou sobre meu rosto e olhou diretamente para mim. Ele percebeu que meus olhos estavam começando a revirar. Eu vi a expressão de espanto no rosto dele enquanto ele percebeu que estava pressionando o botão errado da mesa. E, então, tudo apagou. De repente, eu não estava mais no meu corpo. Era como se eu estivesse pairando no teto, olhando para tudo de cima. A primeira coisa que notei foi que todo o pânico e o medo que eu estava sentindo simplesmente desapareceram. Em vez disso, fui envolvida por uma sensação de paz indescritível. Era como se eu estivesse sendo abraçada por um cobertor feito de amor puro e aceitação total. Lá de cima, eu podia ver meu corpo deitado na mesa. Os médicos estavam em pânico, gritando ordens. A enfermeira pegava o telefone para pedir um desfibrilador, enquanto os técnicos de raio-x tentavam realizar manobras de ressuscitação. Era caótico lá embaixo. E foi nesse momento que pensei: se eu estou aqui em cima, olhando para meu corpo ali embaixo, então acho que eu morri. Enquanto eu assimilava isso, senti a presença de alguém ao meu lado. Essa presença era tão familiar, como se eu a conhecesse há muito, muito tempo. Para mim, era Deus. A sensação que tive ao estar perto dele foi absolutamente transformadora. Era como se eu fosse uma essência pura, um espírito imaculado, completamente amado. Senti uma aceitação tão completa que nenhuma palavra pode descrever. Ele estava ali comigo, e a conexão entre nós parecia ir além de qualquer limite temporal. Eu sabia que tinha vivido 31 anos na Terra, mas, naquele momento, parecia que minha existência era muito maior do que isso. Enquanto isso, eu continuava observando o que acontecia lá embaixo. Os médicos e enfermeiros faziam tudo o que podiam para me salvar.
Comecei a conversar com essa presença, não com palavras, mas através do pensamento. Era como se nossas consciências estivessem interligadas. Eu disse: eu preciso voltar. Meus filhos precisam de mim. Eu sabia que, se eu não estivesse lá, o pai deles, meu marido na época, teria controle total. E isso me aterrorizava, porque eu já tinha visto sinais de abuso com meu filho mais velho, e temia pelo futuro da minha filha de apenas 5 meses. Por favor, eu preciso voltar para protegê-los. Enquanto eu falava, lá embaixo, eles trabalhavam freneticamente. Trouxeram um cilindro de oxigênio e colocaram uma máscara no meu rosto. Vi os 2 técnicos de raio-x se revezando a cada 2 minutos para fazer compressões no meu peito. De repente, algo chamou minha atenção. Um homem entrou na sala com uma caixa nas mãos. Ele a colocou em uma prateleira ao lado da mesa de raio-x e começou a retirar pequenos adesivos brancos. Ele colava esses adesivos no meu peito. Fiquei observando de cima, curiosa. Por um momento, parei de insistir com a presença divina para voltar, e pensei: o que ele está fazendo? No mesmo instante, senti como se minha consciência fosse levada para mais perto daquela caixa. Agora, eu estava bem de frente para ela. Vi a mão do homem passar bem perto de onde eu estava, puxando uma alavanca na lateral da caixa. Quando ele fez isso, uma luz acendeu na tela do aparelho, e uma linha reta começou a se mover lentamente pelo monitor. Olhei aquilo e, de repente, me dei conta do que era. É um monitor cardíaco. Aquela linha reta é minha parada cardíaca. E, assim que tive esse pensamento, fui puxada de volta para o teto, novamente ao lado daquela presença amorosa. Eu percebi que, de alguma forma, ele tinha me levado para perto do monitor para que eu entendesse o que estava acontecendo. Lá embaixo, a situação parecia desesperadora. Ouvi o neurocirurgião dizer: já passou tempo demais. Se conseguirmos trazê-la de volta, ela provavelmente terá danos cerebrais. Meu coração apertou ao ouvir isso, mas continuei observando. O ortopedista, que estava ao lado do neurocirurgião, então gritou: afastem-se. Os técnicos de raio-x deram 2 passos para trás. O ortopedista avançou, ergueu o punho bem alto e, com força, golpeou meu peito. Eu vi meu corpo reagir ao impacto. Ele se moveu como se tivesse levado um choque. Era estranho assistir tudo aquilo de cima, como uma espectadora da minha própria vida. Apesar disso, eu ainda não tinha voltado para meu corpo. Eu continuava lá no teto, observando. E então ele falou comigo. Sua voz era como música, suave, cheia de paz, mas também carregada de significado. Ele disse: se você voltar, ainda estará no seu casamento. O que fará? Naquele instante, minha mente foi inundada por uma série de imagens rápidas, como pequenos filmes passando em alta velocidade. Cada flash mostrava momentos do meu casamento, cenas de abuso, dor e arrependimento. Vi todas as vezes em que meu marido me machucou, as desculpas vazias, os presentes como forma de pedir perdão, os jantares e as flores que ele trazia tentando apagar o que tinha feito. Ele sempre dizia que não aconteceria de novo, mas acontecia, repetidamente. Enquanto assistia aquelas cenas, lembrei de tudo que tinha tentado fazer para mudar aquela situação. As cartas que escrevi, incluindo uma de várias páginas em que dizia que não suportava mais. As idas ao terapeuta de casais, os pedidos para que procurássemos ajuda com o pastor. Mas nada tinha mudado. Foi nesse momento que algo ficou claro para mim. Não era ele que precisava mudar. Era eu. Eu precisava parar de tentar fazer ele mudar. Eu precisava reunir forças para ir embora. Olhei para aquele ser cheio de amor e disse: se você me deixar voltar, eu prometo que vou encontrar forças para sair dessa relação. Assim que terminei de falar a palavra relação, senti um impacto forte no meu peito. Era como se algo me puxasse de volta, como um choque. O médico havia feito uma segunda compressão torácica, e meu coração voltou a bater. Abri os olhos devagar, sentindo a máscara de oxigênio sobre o meu rosto. Vi o olhar de surpresa nos rostos de todos ao meu redor. Eles estavam claramente espantados. A enfermeira, que estava inclinada sobre mim, disse: não fale agora.
Precisamos estabilizá-la. Fiquei quieta enquanto faziam o necessário, mas, assim que me deram a permissão para falar, olhei para todos que estavam na sala e disse: o que aconteceu? Eu estava no teto, observando tudo. Eu ouvi vocês. Eu vi tudo. O neurocirurgião, que estava parado ao lado da mesa, me olhou com os olhos arregalados. Quando comecei a descrever o que vi e senti, o neurocirurgião revirou os olhos e soltou algo como: ah, pelo amor de Deus. Mas eu sabia que o que tinha acontecido era real, tão real quanto eu estar deitada naquela cama. Eu disse a ele, com toda a convicção: não estou inventando nada. Eu vi tudo. Eu vi quando a enfermeira ligou para pedir o desfibrilador, vi o homem trazendo o monitor cardíaco, vi a linha reta do meu coração parado na tela. Também vi quando os dois técnicos se alternaram a cada 2 minutos fazendo as compressões no meu peito. Você mesmo falou que já fazia tempo demais e que eu provavelmente ficaria com danos cerebrais. Foi então que você deu 2 golpes no meu peito, e foi quando voltei. Essas palavras deixaram o neurocirurgião tão desconcertado que ele apertou os punhos, visivelmente irritado, e disse: eu não vou ficar aqui ouvindo isso. E saiu da sala, furioso. Foi aí que o ortopedista, que estava mais calmo, se aproximou, segurou minha mão e disse: conta de novo. O que você viu? O que sentiu? Como foi? Ele parecia realmente interessado e parecia entender que algo muito maior tinha acontecido ali. Depois disso, me colocaram em uma maca e me levaram para o quarto, onde eu fiquei esperando pela cirurgia que fariam no dia seguinte. Mas a cada pessoa que entrava no meu quarto, eu perguntava: o que foi aquilo que aconteceu durante o exame? E todos olhavam para o prontuário, confusos, e diziam: desculpe, não vejo nada aqui sobre isso. No dia seguinte, fizeram a cirurgia na minha coluna, uma laminectomia e dissectomia na vértebra L5-S1. Quando acordei na sala de recuperação, a primeira coisa que perguntei foi: o que aconteceu ontem durante o exame? O neurocirurgião, visivelmente desconfortável, respondeu friamente: eu não estou aqui para falar sobre isso. Estou aqui para falar sobre a sua cirurgia. Fiquei 4 dias no hospital, e ninguém, absolutamente ninguém, quis falar comigo sobre o que tinha acontecido. Naquela época, eu não fazia ideia de que aquilo era chamado de experiência de quase morte. Eu nunca tinha ouvido falar nisso antes, nem fazia parte do meu universo. Quando meu marido veio me visitar após a cirurgia, contei a ele o que havia acontecido. E ele simplesmente disse: ah, isso não aconteceu. Você provavelmente alucinou. Eu nunca usei drogas, nunca bebi, nem naquela época, nem hoje. Minha mãe era policial, e fui criada de forma muito rígida. Sempre fui uma pessoa correta, uma boa menina. Por isso, quando a experiência aconteceu comigo, eu sabia, com toda certeza, que aquilo não era uma alucinação. Até hoje, quando fecho os olhos e penso nisso, consigo reviver cada detalhe. Mas na época, eu não sabia com quem falar. Quem acreditaria em mim? Então, guardei isso para mim mesma. Por 12 anos, não contei a ninguém. Durante esse tempo, continuei vivendo minha vida. Mas uma coisa ficou clara para mim: aquilo que aconteceu não foi por acaso. Eu sinto que essa experiência foi colocada no meu caminho como um ponto de virada, um empurrão para que eu tivesse coragem de mudar a minha vida, especialmente no que dizia respeito ao meu casamento. Eu estava em um relacionamento abusivo. Por anos, sofri com isso, mas não sabia como sair. Ele era uma pessoa perigosa e, para piorar, tinha feito um seguro de vida com valor muito alto no meu nome. Eu tinha medo de que ele fosse capaz de me matar. A decisão de sair veio quando ele precisou fazer uma viagem de negócios para fora do país. Eu teria uma semana inteira sem ele. Aproveitei essa oportunidade e agi rapidamente. Avisei a polícia sobre a situação em que me encontrava e consegui uma medida protetiva contra ele. Aquela foi a chave que me permitiu seguir em frente. Consegui me divorciar e recomeçar. No entanto, sair desse relacionamento foi apenas o começo. A experiência que vivi durante minha quase morte também trouxe uma transformação interna muito profunda. Passei 2 anos dedicando minha vida ao trabalho e cuidando dos meus filhos. Nesse tempo,
Eu dizia a mim mesma que não tinha certeza se queria alguém em minha vida novamente. Eu estava com medo. Será que existiam pessoas boas no mundo? Foi então que comecei um hábito que me ajudou a reconstruir minha confiança. Eu tinha um pequeno caderno ao lado da cama. Todas as noites, antes de dormir, escrevia nele apenas coisas positivas. Eram características que eu gostaria de encontrar em alguém, caso algum dia voltasse a confiar o meu coração a outra pessoa. Era um ritual simples, mas poderoso. Eu lia cada palavra que tinha escrito e, em seguida, dizia: Deus, eu não sei quem é essa pessoa, mas sei que o Senhor sabe. Um dia, meu filho, que estava no 8º ano, chegou em casa com uma amiga. Eles me pediram para levá-los ao cinema e, depois, sugeriram que eu fosse até a casa dela para buscá-los. Achei aquilo curioso, mas concordei. Quando bati na porta da casa dela, quem abriu foi um homem alto, muito alto, devia ter mais de 2 metros. Eu disse: Oi, estou aqui para levar sua filha e meu filho ao cinema. Ele respondeu com um sorriso. Que coincidência, porque eles me pediram para levá-los também. Foi nesse momento que percebi o que estava acontecendo. Os dois estavam tentando nos juntar. Fiquei tão envergonhada. Acabamos indo ao cinema juntos, e depois fomos jantar com as crianças. Durante aquele tempo, percebemos que tínhamos muito em comum. Ambos tínhamos 2 filhos e começamos a passar mais tempo juntos, fazendo atividades em família. Depois de cerca de 4 meses, algo incrível aconteceu. Eu percebi que todas aquelas características que eu havia anotado no meu pequeno caderno ao lado da cama eram exatamente as mesmas que ele tinha. Era como se tudo estivesse se encaixando. 6 meses depois de nos conhecermos, nos casamos. Hoje, 30 anos depois, ele ainda é exatamente a pessoa que eu escrevi naquela lista. Ele é tudo o que eu pedi e muito mais. Acredito que, quando abrimos a porta para o outro lado, algo extraordinário acontece. Deus, os seres espirituais, estão sempre presentes, ouvindo e prontos para nos ajudar. Basta pedirmos, e eles se aproximam. Muitas vezes, ignoramos esses sinais, achando que são apenas pensamentos nossos, mas na verdade podem ser mensagens de orientação. Hoje percebo que o outro lado sempre esteve me guiando e me colocando em situações para me fazer crescer, aprender e amadurecer. Hoje, entendo que minha missão é compartilhar o que aprendi e ajudar quem eu puder. Espero trazer um pouco de luz e esperança para a vida das pessoas. E isso pode ser algo tão simples: um sorriso para um bebê no carrinho do supermercado, ajudar alguém a carregar suas compras, ou até dedicar um tempo para ser voluntário. Eu costumava levar meus filhos para limpar a praia, por exemplo. Pequenos gestos de bondade podem ser grandes presentes. Minha experiência de quase morte foi, sem dúvida, o maior presente que recebi na vida. Ela me mostrou tanto sobre a morte, sobre a consciência e sobre a própria existência. O que eu mais gostaria é que as pessoas compreendessem que não há motivo para temer a morte. Sim, sentimos falta de quem se foi. Mas isso não significa que eles nos deixaram completamente. Podemos continuar a amá-los, a falar com eles. Quando você pensa em alguém que partiu e diz: Eu ainda te amo. Você continua comigo, essa conexão permanece viva. Acredito, de todo o coração, que nossa consciência sobrevive à morte. Tudo o que somos, todas as experiências que vivemos, fazem parte do crescimento da nossa alma. Cada vez que estamos aqui, estamos aprendendo, evoluindo e crescendo. Se você gostou dessa história extraordinária, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Compartilhe com aquele amigo que também gosta de ouvir histórias inspiradoras. Nos vemos no próximo vídeo.